a Clínica Eu Mais Feliz. Aqui nós acreditamos no resgate da verdadeira identidade e nós lutamos para que você viva o seu eu mais feliz. Cortinas que elevam seu ambiente com sofisticação, elegância e aconchego. Com uma ampla variedade de tecidos, texturas e acabamentos, cada peça é confeccionada sob medida. Nossas cortinas unem design e funcionalidade. Contamos com tecnologia avançada, oferecendo opções de motorização e comando de voz. Carol Cortinas, referência em cortinas em Santa Catarina, transformando ambientes com exclusividade e sofisticação. Com muito orgulho eu apresento para vocês a Clínica Lapuissance da Brava, o lugar que eu escolhi para atender as minhas pacientes de Balneário Camboriú e Itajaí, onde eu vou exercer a minha missão, que é rejuvenescer com naturalidade, evidenciando a sua beleza autêntica. Olá pessoal, quinta-feira hoje no programa Chá das 5 com uma vertente que vai anexar de um ponto a outro. Agora nesse primeiro bloco a gente vai estar falando com a especialista bancária Márcia Kuhlmann, que é correspondente bancária e vai nessa vertente que iniciamos no outro episódio falando sobre financiamento bancário. Que bom te receber, Márcia, hoje aqui nessa quinta-feira para darmos sequência ao episódio passado que você estava comentando um pouco sobre essa questão do financiamento e outras nuances também correspondente ao banco. Eu que agradeço, e é bom porque assim os normativos estão sempre mudando e a gente está sempre atualizando, né, para auxiliar quem faz a venda do imóvel, né, colher esse financiamento da melhor forma possível, né? É isso aí, Márcia. Produção, deixa o Instagram da Márcia para vocês também estarem seguindo e acompanhando. Márcia, eu gostaria de você passasse para os nossos telespectadores referente às pessoas físicas, né? Sim. Elas podem estar fazendo um financiamento bancário para compra e venda? Então, isso tem sido algo bem pontual agora com essa mudança da Minha Casa Minha Vida, porque agora os investidores estão também construindo para vender. Pode sim, Fábio, pode na pessoa física, ela pode, se ela tem recursos próprios, construir. Porém, para passar um financiamento imobiliário, um financiamento habitacional, o KNAI tem que ser de uma construtora de edifícios. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes, né, projeta aquela expectativa da construção, né, toda na pessoa física, mas não procura saber o que nós precisamos para evoluir esse financiamento. Então, assim, o KNAI, gente, tem que ser de construtora de edifícios, então tem que fazer uma parceria com uma construtora e utilizar, tá bom? Márcia, essa é uma aplicabilidade nova agora no banco? Não havia antes? É que assim, abriu um leque maior, Fábio, porque antes a Minha Casa Minha Vida, ela não era para classe média. Perfeito. Então, o valor, né, o preço era menor e hoje com um valor, né, precificou a R$500 mil e uma renda de 12, Sim. onde o nicho da classe média consegue financiar na Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, assim, os pequenos construtores conseguem fazer imóveis que comportam nessa classificação da Minha Casa Minha Vida classe média. Bacana. E nisso onde peca ali, né, de procurar o conhecimento total, de
às vezes não vai financiar. Por quê? Porque não tem KNAI de uma construtora. Entendi. E essa informação, inclusive, é uma informação super atualizada, né, para as pessoas ainda estarem adquirindo, não sabem, né, Márcia? Não sabem. Por isso que é importante estar E assim, eu tive uma situação dessa semana passada, onde as casas estão prontas, estão construídas, mas não vai poder ser financiado pelo banco. Então, assim, é muito triste e é bem importante anotar essa informação que precisa sim ter quem construir ser uma construtora. Fantástico. E eu queria te perguntar quais são as receitas também aceitas, né, no mercado imobiliário. Sim, eu trabalho para uma instituição específica, né? Sou correspondente da Caixa Econômica. E o que a Caixa Econômica aceita como renda é imposto de renda, quando, assim, começar do basicão, né? Isso. CLT, olerite, não precisa mais ser os últimos 3, agora solicitamos só o último olerite cheio, né? 30 dias fechados. Depois disso, Fábio, aí tem as outras classificações, os empresários. Tá. Nós temos 2 tipos de empresários hoje, que é o MEI, o microempreendedor, Isso. onde é até 81 mil, então ele tem um limitador e ele não pode fazer prolabore. E o Simples Nacional, esse já pode fazer prolabore. Então, o que a gente pode utilizar hoje, gente? CLT, olerite, Tá. microempreendedor, que é o famoso MEI, né? É só o imposto de renda. Então, assim, imposto de renda feito da forma correta, todas as rendas informais declaradas ali nos campos corretos, se recebe aluguel no campo correto de aluguel, tudo que é informal sendo declarado no imposto de renda, conseguimos usar como renda comprovada, ok? E o imposto de renda para pessoas físicas, né, que são do Simples Nacional, onde pode ser feito o prolabore, que é a folha, nada mais é a folha de pagamento do empresário para ele mesmo. Fantástico. Só que se ele faz um imposto de renda, Fábio, correto, com, né, bem certinho, ele nem precisa fazer um prolabore, que a gente consegue usar só o imposto de renda. Fantástico. Então são documentos bem acessíveis para as pessoas, que não implicam em nenhuma dificuldade burocrática, né? Sim, e agora também, aproveitando esse período de imposto de renda, as rendas informais precisam ser comprovadas no imposto de renda. Então, assim, hoje, né, às vezes o servidor informal, né, que é manicure, o Uber, isso é bom tudo deixar isso, claro. estando no imposto de renda declarado e lembrando que vai ser solicitado extrato bancário. Então, assim, o que está declarado ali no imposto de renda, a gente vai comprovar no extrato bancário. Então, assim, não é tão assim burocrático, é só o básico mesmo, básico bem feito, e funciona muito bem no financiamento. Maravilha. Produção, mais uma vez o Instagram para vocês estarem seguindo a Márcia, lembrando que a Márcia é uma correspondente bancária, que além desses serviços que ela vem comentando em vários episódios aqui do Chá das 5, ela também pode prestar uma assessoria para a sua empresa, saber qual a melhor opção, né, que deve ser aplicada junto com o banco, né, Márcia? Isso é bom a gente sempre estar ressaltando Sempre aqui. ressaltando e sem custo nenhum, porque nós somos pagos pela instituição que nós somos vinculados, então não podemos cobrar. Maravilha, agora vamos à diferença do rating e do score. Então, é outro muito pontual que as pessoas confundem. Score, gente, entra no Serasa ali e consegue verificar a tua pontuação. É uma pontuação, mas ela serve só para varejo. Ótimo. Comércio, ela não serve para um financiamento imobiliário ou empréstimo bancário, ela não serve. Score é só para varejo, comércio. O rating imobiliário, que não é o rating imobiliário, né? Já é tão costume falar imobiliário, né? Mas padrão, o imobiliário, né, é analisado o rating. O que é o rating, gente? O rating são aquelas letrinhas que ficam embaixo do nome da gente dentro de uma instituição bancária. Onde o cliente A é um cliente excelente, mas o cliente C já tem uma taxa maior e nem sempre aprova. O cliente D já é um cliente que não aprova mais. Então, assim, o rating, ele é a saúde financeira, Fábio. Onde o banco, quando nós vamos rodar uma avaliação de crédito,
Ele normalmente ele faz análise durante os últimos 5 anos. Fantástico, nesse tempo todo. Neste tempo todo, onde existe as reprovações. Sim, bacana. Bom, tá ressaltando isso. Tem algum caso que tu gostaria de estar conotando, exemplificando o rate e o score para as pessoas de casa? Dos clientes teus? Sim, o rating, por exemplo, todo mundo na vida passou por um momento às vezes difícil, onde deixou uma dívida para trás, né? Naquele momento não estava tão favorável e ficou meses ali com uma inadimplência. Perfeito. Porém, depois de um período, a instituição ela manda para um setor de cobrança. Esse setor de cobrança, ele simplesmente só vai cobrar, gente. Ele não vai explicar o que pode acontecer. A dívida, por exemplo, era 10 mil reais. E o setor de cobrança te ligou dizendo, olha, com 3 mil nós quitamos. Só que ele não explica, Fábio, que ficou 7 mil em prejuízo. O banco entende que esse desconto é o prejuízo. Onde esse prejuízo, ele fica uma anotaçãozinha dentro do Banco Central. Lá no prejuízo mesmo. Olha que interessante você falar isso. Onde, na verdade, é ilegal, eles não podem fazer isso. Tem leis hoje, a lei de proteção aos dados, tem leis, a lei 40, o parágrafo 42 também, da lei do consumidor também. Então, assim, tem como reverter isso, não é fácil, mas dá para fazer. Outra forma de, além disso, de converter um cliente que reprovou por rating, lembrando que financiamento bancário é rating, não é score, é começar a ter algumas dicas, Fábio, relacionamento com o banco. Perfeito. Ótimo. Então, assim, tem conta em vários bancos. O banco principal começa a ter relacionamento. Tem contas de energia no nome, contas de internet no nome. Tentar fazer um débito em conta dessas contas, onde o banco já entende que tu és um bom pagador. E tu gera um movimento financeiro para outros afins, né? Exatamente. Bacana. A conta, nunca deixar, o que acontece muito? Cai o valor na conta e aí a gente acaba tirando e passando para uma outra conta, né, que a gente tem mais afinidade. Isso. Então, assim, deixar dinheiro na conta, nunca deixar a conta negativa. Outra coisa que quando o rating, porque o rating é algo bem difícil de resolver. O rating é relacionamento com o banco. É o que mais aprofunda. Sim, é o que consegue elevar. Isso é ao longo prazo, não é imediato, mas, por exemplo, às vezes um serviço bancário de R$30, um serviço que nem vai comprometer a tua renda mensal, esse relacionamento com o banco, que no fim é tão pequenininho, ele consegue sim aumentar o teu rating, onde vai te deixar novamente com um vínculo, né, Márcia? Um vínculo positivo dentro da instituição. É bacana, Márcia, tá passando esses detalhes, porque às vezes você de casa tentou fazer o rating e ficou se perguntando por que não conseguiu, né? E aí essas são informações valiosíssimas e simples, que podem ser aplicadas para uma nova solicitação. E quando o corretor não reprovou, porque quando condiciona, às vezes é comprometimento de cartão de crédito, porque qual que é a análise do banco? 30% da renda. Sim. Porém, se a tua 30% dá 3 mil de parcela, banco não aprova imóvel, aprova parcela, o teu cartão de crédito, a fatura é 2 mil mensais, o que sobrou? Não sobrou muita coisa, né? Porém, às vezes isso é só condicionamento de parcela. Isso regularizando, a gente consegue uma nova avaliação, onde já libera a parcela lá que precisamos para aquele financiamento imobiliário. Porém, quando não é este apontamento e quando é rating, reprova na hora. Daí temos que aprofundar mais ali, e eu sempre instruo os corretores e passo os links para já ficar mais fácil para verificar, porque o cliente normalmente ele não vai saber o que é. Às vezes é algo como o apontamento é dentro dos 5 anos que o Banco Central vai fazer análise ali da tua saúde financeira, o cliente às vezes não lembra. Ou fez uma negociação e também não se recorda, não lembra mais, porque as financeiras elas acabam mudando muito, elas vendem as dívidas, então assim, às vezes era de um lugar, depois já não é mais.
Então, o que eu passo, Fábio? Tem um site chamado Registrato, que ele é uma mina de ouro, gente, para quem quer ter uma saúde financeira bem certinha. É uma dica dourada, então, que você está dando aqui para os nossos telespectadores. Você pode entrar com a tua senha do Gov e no campo esquerdo você clica ali nos relatórios no SCR. Ali vai estar toda a tua vida financeira. Uau. E ali tem o campo certinho de prejuízo. No prejuízo, aí é o que pega, né? Então, onde depois disso tem outras dicas também, conseguiu identificar onde está apontando e por que não está passando nenhum financiamento, e não é só imobiliário, é financiamento nenhum. Não passa cartão de crédito, não passa um financiamento de veículo, não passa nada. Conseguindo identificar, consegue resolver. Então, assim, depois disso tem outras diquinhas, que daí eu deixo o meu Instagram ali novamente, para entrar em contato, que eu ajudo, eu consigo auxiliar. E assim, é um longo caminho depois que entra pro rating, né? Quando é negado por rating. Por isso que tem que ter uma assessoria bancária, né, Márcia? Tem que é de ter. grande valia, porque essa dica simples que ela já passou para você já foi uma grande dica dourada para a saúde, né, do seu investimento, a saúde financeira do seu movimento bancário. Imagina quantas outras ela pode estar inserindo para você, tanto na parte pessoa física, que ela acaba de também passar aqui, essa nova informação, como também para corretores, né, e investidores aí do mercado imobiliário. Márcia, para a gente também está conotando um pouco mais essa vertente do mercado imobiliário, quando não aprova, o que fazer? Quando não aprova, novamente, parece que a gente vai falar só de rating hoje, né? Enfim, mas que vamos é aprofundando para as pessoas saúde entenderem. Financeira, quando não aprova, É aquela dica que você passou. é aquela dica. E aí é um longo caminho. Fantástico. Às vezes demora 1 a 2 anos para conseguir uma conotação dentro da instituição onde vai conseguir passar um financiamento. É importante isso que a Márcia está deixando bem pontual, as questões do rate, do financiamento, também do mercado imobiliário, esses detalhes de pessoas físicas, que é para você, de fato, se antenar a saúde financeira sua atual e ver o que precisa estar sendo modificado, né, Márcia? Eu acredito que as pessoas, vamos dando ainda no mês aí do imposto de renda, sempre vai deixando para os últimos momentos para poder deixar tudo regularizado, de fato, só quando precisa. Exatamente. E a dica talvez seja se antecipar a isso. Sim, e outra coisa, isso, a renda informal, perfeito. Neste momento é a chance de formalizar aquela renda informal. Porque assim, ela vai servir para toda a linha de crédito ao longo do ano. Mas o que eu ouço muito, voltando ali à negativação, é o meu score está 900, mas eu não consigo aprovação em lugar nenhum. Gente, score, comércio, rating, histórico bancário. Então, assim, e um não conversa muito com o outro. Então, e daí vai onde um corretor, né, que tem mais astúcia, conversar com aquele cliente, entender o cenário e levar ele para um caminho onde ele consegue regularizar. Fantástico. Márcia, adorei hoje conversar contigo, sempre vem trazendo atualidades. Para quem, inclusive, não assistiu no episódio anterior, ela fala muito da faixa 4, né, Márcia? Sim, ela tá com tudo. Minha casa, minha vida que começou, né? E agora, vendo com essa novidade também da pessoa física em construir com o seu financiamento, vai cada vez mais surgindo aí novas ferramentas para que as pessoas possam estar se adequando no melhor caminho. Sim, e com esse financiamento agora a 500 mil, o investidor consegue construir. Maravilha. Então, assim, fomentar o mercado, né? Fantástico. Eu adoro quando a Márcia vem aqui e deixa a gente sempre muito bem informado e compartilhando com os nossos telespectadores do Chá das 5, mas não esqueça de chamar ela também nas redes sociais, que lá ela pode dar aquelas outras tantas dicas valiosas como ela deu agora aqui. Obrigada mais uma vez, querida, até o próximo momento. Até o próximo, com certeza. Agora a gente vai dar aquele break especial de quinta-feira, com dicas fantásticas do nosso querido amigo entusiasta que mora no sul da Flórida, o Paulo Schneider.
Boa tarde, Fabi. Olá, audiência do Chá das 5. Hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto interessante que tem muito a ver, de certa forma, com procrastinação. E é interessante, esse mundo é um mundo que todos nós, ou melhor, é uma certa doença que todos nós sofremos dela. Por mais proativo que você de certa forma, sofremos disso em partes. Mas tem um detalhe muito interessante. Esse é um problema da grande maioria. Aí que está a questão, da grande maioria. E quando eu falo da grande maioria, eu devo dizer 85%, se não 90% da população do mundo sofre muito deste problema, chamado procrastinação. É o ato de deixar para mais tarde, ou para amanhã, para o dia seguinte, para a semana que vem, o que você deveria estar fazendo agora. E se você procrastina, sabe o que acontece? A tarefa acumula. E quando a tarefa acumula, você chega a entrar em um estado de pânico, porque a data de vencimento vai chegar. Ela não é adiada de acordo com sua procrastinação, não. Tem uma data de entrega de serviço, tal dia. Mas você vai empurrando o tempo e essa data vai se aproximando, o tempo vai passar, queira você gostando ou não, e você não tem controle sobre isso, e aí que está o grande problema. Quando você começa a procrastinar, puxar tarefas para frente, para amanhã, para depois, sabe o que acontece no dia seguinte? Outras tarefas de igual proporção ou maiores vão acontecer e você vai ter que resolver. Aí você deixou para resolver amanhã, coisa que você deveria ter resolvido hoje, entra uma outra situação muito mais importante, você vai resolver aquela situação porque é uma certa emergência. Acontece toda hora. Vai me dizer que você nunca viu, nunca experimentou, nunca viveu esta situação. Vai acontecer. E o que acontece quando isso ocorre? Você começa a ficar com o tempo comprimido e muitas vezes não te dá o tempo suficiente para você elaborar esse projeto da forma adequada e da forma mais profissional possível. Por isso, quando chega ao final do dia, na entrega do projeto, ou você entrega um projeto meia boca, muito mal feito, e se você for apresentar isso para um cliente, eu tenho absoluta convicção que você perdeu o seu tempo ali e perdeu um grande cliente. Por quê? Porque você deixou para amanhã, para depois da manhã, o que você deveria ter feito hoje. E quando você antecipa as coisas, quando você trabalha dentro do horário programado, você consegue montar o projeto, montar essa atividade, trazer uma resposta muito mais sensata, muito mais convincente. Por quê? Porque você estudou, teve tempo de se preparar e você começou a entender como que você pode apresentar essa ideia de uma forma mais profissional. Lembra de uma coisa, o seu cliente está aí esperando qualidade de serviço, está aí esperando entrega de um projeto bem feito, ele está aí esperando por sua capacidade, por seu potencial. É ali que você vai se despontar ou desapontar. Se você se desponta, é porque você tem feito coisas importantes no trabalho, em termos de atividade com respeito à sua profissão. Entendeu? Então, quando você está trabalhando nesta parte, você vai entregar um serviço de qualidade de primeira. Mas o desapontamento é o seguinte, é o descontento em que quando o seu gerente, diretor ou cliente vai dizer, olha, Paulo, não me convence. Então todo esse tempo que você perdeu trabalhando em cima desse projeto está perdido. Você não só perdeu todo esse tempo, como também perdeu o cliente e muitas vezes a sua reputação, porque aquele cliente conhece gente lá fora, ele vai falar para as outras pessoas jamais contratar você. Então, procrastinar
Você pode, mas você tem que pensar em entregar um produto de qualidade em tempo. Então, veja o quanto tempo você pode procrastinar em cada projeto. Avalie isso muito bem, porque isso pode trazer muitos prejuízos para você ou não. Depende da sua escolha. Avalie essa situação, porque vai fazer uma grande diferença no final do dia. Seja bem-vindo à Clínica Eu Mais Feliz. Aqui nós acreditamos no resgate da verdadeira identidade e nós lutamos para que você viva o seu eu mais feliz. Cortinas que elevam seu ambiente com sofisticação, elegância e aconchego. Com uma ampla variedade de tecidos, texturas e acabamentos, cada peça é confeccionada sob medida. Nossas cortinas unem design e funcionalidade. Contamos com tecnologia avançada, oferecendo opções de motorização e comando de voz. Carol Cortinas, referência em cortinas em Santa Catarina, transformando ambientes com exclusividade e sofisticação. Com muito orgulho eu apresento para vocês a Clínica Lapus Sanse da Brava, o lugar que eu escolhi para atender as minhas pacientes de Balneário Camboriú e Itajaí, onde eu vou exercer a minha missão, que é rejuvenescer com naturalidade, evidenciando a sua beleza autêntica.
sequência agora na nossa quinta-feira, como comentei ao início do programa, vai ser uma perfeita extensão hoje para você, telespectador. Nesse primeiro episódio falamos então da especialidade bancária com a Márcia e agora dando extensão ao quadro Direito Imobiliário Compliance com a minha querida amiga Kathleen Baezo, que é advogada imobiliária e vai nessa vertente do investidor na hora da compra e da venda. Que bom te receber hoje aqui, minha querida, Obrigada. abordar esse conteúdo que é de grande relevância, principalmente para a nossa região. Com certeza. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta, falando sobre esse tema tão importante, né? Exato. Até eu gostaria que você já começasse pontuando, produção, enquanto isso já deixa o Instagram também da Kathleen para vocês seguirem ela na rede social e qualquer dúvida pontual também está esclarecendo por lá. Como está o nosso mercado, inclusive imobiliário atual? Nosso mercado, né, principalmente aqui do nosso litoral catarinense, tem sido muito aquecido. Porém, nós temos aí que ter cada vez mais cuidado, né? Perfeito. Principalmente com as opções que nós temos no mercado. Afinal, são muitas, Fábio. Eu acredito. Então, esse é o grande detalhe que faz toda a diferença. E é sempre bom a gente comentar, como a gente vai falar hoje aqui para investidores, Isso. comentar essa questão, principalmente quando a gente fala então da escolha, né? Com quem comprar, de quem adquirir, com quem fazer então esse investimento, até porque cada um vai trazer a sua regra do jogo. Isso é importante. E é bem importante falar o seguinte, que apesar da gente ter as legislações no Brasil vigentes, mas no nosso cenário, principalmente imobiliário, cada um está jogando o seu jogo diferente. Exato. E aí cada dia a gente tem visto uma situação diversa, como a gente vai falar hoje. Isso, eu gostaria até que você já desse essa sequência falando, né, quando eu quero investir, né, quanto eu quero investir, como é que eu começo a fazer isso? Isso, a gente sempre fala muito de alavancagem patrimonial, de investimento, mas é importante ter essa sensação de que você realmente consegue dar conta daquele valor específico. Por que que eu falo isso? A gente faz uma alavancagem patrimonial pensando, né, em 3 meses, 6 meses, repassar aquele contrato. Mas tem que ter, sim, aquela segurança financeira, patrimonial, para poder arcar caso o mercado mude. Nosso mercado tem sido muito volátil. Exato. E aí você não tem aquela estabilidade e aí vai acabar tendo, ao invés da alavancagem, vai ter um prejuízo muito grande. Porque o distrato, né, conforme a lei do distrato, a gente sabe que perde-se muito, principalmente para quem está pensando neste investimento. Depois fica aí com um saldo devedor muito grande. Uma pendência muito enorme. E tem acontecido muito, porque mesmo que a gente sabe positivamente, né, que o nosso mercado imobiliário está aquecido, né, deve também acontecer muito dessas inadimplências. Exatamente. E acaba acontecendo um risco maior ainda quando você assume já um contrato que já vem de um parcelamento com a construtora. Muitas vezes, como a gente chama, né, cessão dos direitos aquisitivos. Então, você muitas vezes acaba tendo surpresas, né, com exigências das empresas construtoras muito maiores do que aquilo que se espera no mercado comum. Perfeito. Tá. E Kathleen, nós estávamos falando da ambiência também, né? Isso é muito importante. Queria saber com quem que a gente deve estar investindo, né? Essa alocação deve acontecer em qual formato? Isso, sempre procurar um corretor de imóveis, né? Uma corretora de imóveis de confiança. E principalmente que tem expertise na localização que você está adquirindo. Com essa especialidade pontual. Exatamente, porque assim, um mercado que nós temos é a Praia Brava, outro mercado que nós temos é Balneário, né? Barra Sul, Barra Norte. Outro mercado totalmente diferente, meia Praia Itapema, por exemplo. E não dá para ser comparadas, né? Não, e cada região, né? Apesar de a gente ter ser muito atrativo para os corretores, mas a gente acaba tendo esse conhecimento específico de que o corretor ele vai ser muito bom em uma região específica. Sim. É muito difícil você, né, dominar abraçar muitas... todas as regiões. Exatamente. Né? Até eu estava conversando hoje de manhã, né, com uma das assessoradas do nosso escritório, uma imobiliária, onde o proprietário disse exatamente isso. É impossível você, por exemplo, dizer que você vende Itapema inteira.
São muitas construtoras, são muitos empreendimentos, cada vez aumenta mais, né, o nosso ramo. Então, para que você tenha de fato um conhecimento da saúde financeira, né, de tudo, corretores de imóveis, advogados especialistas na área, bancos também, né, questão como a Márcia estava comentando aqui, correspondente de financiamentos bancários. Né, que ela estava comentando que é uma questão muito minuciosa e pode ser trabalhosa também, defendendo cada situação da saúde financeira. Exatamente. E aí esse profissional, se ele não tiver a expertise necessária para entender que você está tentando uma alavancagem ou já é expert na alavancagem, mas se eles te apresentam documentações ou construtoras que não são consolidadas, o teu risco é muito maior. Com certeza. E para a gente minimizar esse risco, né, Kathleen, é bom a gente estar ressaltando que você, como advogada imobiliária, faz toda essa prestação de serviço antes de estar fechando esse negócio. Sim, e o diferencial que eu tenho percebido é trabalhar na região. Então, trabalhar no litoral, né? Isso é uma bênção também, morar aqui. Mas o trabalhar aqui tem feito toda a diferença, porque a gente sabe há quanto tempo aquela construtora está aqui, há quanto tempo na região, se tem aquele potencial, se aquele município especificamente traz muitos problemas de legislação, de Ministério Público, de Justiça. Então, é uma análise total da coisa, não é somente olhar um contrato. E você trabalha com todos esses corretores dessas, digamos, regiões distintas e próximas aqui. Sim, exatamente. Né, da nossa parte litorânea. E você também pode estar assegurando o seu cliente, né, qual é o melhor devido à necessidade dele. Tanto que quando o corretor de imóveis tem um investidor, né, muitas vezes ele também traz ao escritório para que a gente faça essa validação. E o que a gente sempre tem entregue, né, tem deixado para o corretor de imóveis, né, as imobiliárias, é o nosso relatório jurídico de due diligence, aonde vai ser assinado, então, por mim, né, nossa equipe jurídica, o aval, não é, vamos dizer assim, é um ok a mais para que o corretor de imóveis mostre ao comprador e ao vendedor que eles têm ciência de que existe tal dívida, de que existe tal processo, de que existe tal... Porque depois a ponta vai vir a questão do prejuízo para o corretor de imóveis, vai vir para o advogado. Então é uma segurança jurídica maior. A corda sempre estoura em algum ponto, né? Por isso que é bom a gente sempre estar se prevenindo e fazer aquele planejamento que a gente já comentou em outros episódios também, né? Sim, e o corretor cada vez mais buscar, né? A gente sempre fala muito sobre isso, nossa rede social, Instagram e tudo mais. A gente comenta muito pela cultura, pelo estudo, né? Cada vez maior. O corretor, ele não precisa ser obrigado a saber do direito, da parte jurídica, mas ele precisa sim saber a medida da sua responsabilidade. Perfeito. E que sim, é grande, assim como a do advogado. Então, cada vez ter mais consciência, né, do seu potencial e da segurança jurídica para todos. Com certeza. E referente à cessão de direitos, né? Quanto que eu posso fazer, pagar a mais para essa transferência na questão de impostos e tudo mais? Esse é um ponto bem polêmico. Eu imagino. Né? Porque uma coisa é aquilo que se combina numa mesa, se combina num networking. Outra coisa é aquilo que vai realmente para o contrato. Exato. Ou também, né, aquilo que se popularmente se fala, mas a primeira sessão eu não cobro, a segunda sessão eu não cobro. E lá no contrato você vai encontrar uma cláusula, como eu encontrei na semana passada, né, de que não é possível transferir até quitar o saldo. Então, assim, já pensou, Fábio? Tua alavancagem patrimonial totalmente barrada porque precisa do aval ou não se faz. E se você faz, você pode estar correndo um risco grande de nulidades, de processos, enfim, um prejuízo muito maior. Então, vamos ficar bem atentos, porque não é só a leitura do contrato, Fábio. Exatamente. Isso é importante estar conotando para você de casa, né? Estar atento a essas informações, esse detalhe, para não cair numa situação dessa. Exato, e saber o que vai impactar percentuais, muitas vezes. Não é 1%, muitas vezes 4%, 6%, muitas vezes exigem, né? Tenho visto exigência de 6 meses no mínimo de pagamento de parcelas. Muitos casos acontecendo nesse formato? Acontecendo, porque aí você vai muitas vezes pela unidade mais barata, pela entrada mais barata, mas como a gente sabe, barato sai caro. Sempre. A produção está deixando o Instagram para vocês estarem seguindo. Acredito que vocês de casa
também vão ficar com muitas dúvidas correlacionadas a esse tema. Então chamem a Kathleen e ela vai estar te auxiliando, porque nada melhor do que a gente ter a boa informação para termos o poder na hora de comprar. Isso faz toda a diferença, não é? Com certeza, informação de qualidade. De qualidade, Kathleen. Até a título de curiosidade, eu gostaria que você passasse referente, né, a essa informação, se você percebe que tanto corretores como investidores, como estamos falando aqui hoje, né, nesse ponto mais específico, se eles procuram se atentar desses detalhes ou simplesmente não, vão investindo sem demasiadas informações e depois vão percebendo o buraco que entrou. Exatamente. Claro o popular da palavra. Claro que a inteligência dos investidores, dos corretores, a gente compreende sensatamente, né, essa questão de que sim, todos querem lucrar, todos não querem perder o negócio, mas o que acontece de fato é que uma maioria acaba realmente tendo esses prejuízos justamente por só ter esse objetivo do lucro, sim, sem ter a prevenção dos só riscos. Visa o final. Exatamente, aí vai barrar lá na metade do procedimento. E como a gente deve fazer, qual a melhor forma para prevenir isso na hora de estar adquirindo um imóvel, tanto de uma construtora e de terceiros? Sim, primeira procedência, né? Como eu comentei aqui, profissional que vai fazer a intermediação tem que ter uma procedência, tem que saber o que ele está falando e ter uma certa expertise desse mercado. O profissional advogado, ele tem que trazer, sim, um estudo para você, uma due diligence imobiliária. Hoje já não é mais opção, eu já digo que é uma obrigatoriedade do advogado imobiliarista ele ter e trazer isso como segurança jurídica, seja para o cliente, para o permutante, para a construtora e para o imobiliário. Isso é fundamental, porque eu não consigo mais dizer se aquilo lá vai ser seguro juridicamente sem apresentar um relatório para ele. Isso é algo de praxe. Exatamente. E contar, né, fazer esse estudo junto com o seu advogado de confiança para que você possa ter realmente a segurança da onde, né, a procedência da construtora, da incorporadora que você está fazendo a aquisição. Kathleen, então só para a gente reforçar aqui, fazer esse remember, o checklist mais importante dos 3 pontos recorrente é o investir na compra da venda e compra para os investidores, para minimizar dor de cabeça. Como a gente está falando em investimentos, muitos vão buscar aquele imóvel do pré-lançamento. Então, primeiro a gente vai fazer uma avaliação da construtora, verificar se de fato vai haver possibilidade municipal de construção ali, né? Ter esse histórico de entrega das demais para a gente saber o potencial financeiro e patrimonial dessa construtora e fazer essa análise junto com o jurídico para saber se não é um loteamento irregular, que pode ser embargado, ou alguma situação jurídica que já pode estar acontecendo, ou ambiental, como a gente já comentou em outros episódios, né? Para se resguardar realmente. Que foi de grande valia, inclusive, porque muitas pessoas já não se atêm a informações do próprio mercado imobiliário, e quanto menos do ambiental, né? Exato. Importante comentar também, na hora de repassar, né? É algo muito comum da gente imaginar assim, mas eu repassei o contrato, não tem responsabilidade. Infelizmente não, você responde solidariamente. Então as pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso? Ficam, mas é a realidade, a gente tem que encarar ela na proporção dos limites em que você repassou o teu contrato. Caso aquele vendedor, aquele comprador agora, né, não pague, você vai ter que ser acionado perante a construtora. Então, é muito complexo, não é tão simples como se imagina. Questão de alavancagem, assim como qualquer ganho de capital, né? Maravilha. A produção já está deixando mais uma vez no Instagram para você seguir. Kathleen, aquele reforço que a gente gosta de pontuar para os telespectadores que sempre ficam em dúvida, você atende presencial e online. Isso, nós atendemos no âmbito nacional, né, vários estados, e também estamos numa grande vertente de investidores brasileiros que fazem essa transnacionalidade. Então, Estados Unidos, né? Alguns países, por exemplo, clientes italianos que investem no Brasil, que têm seus investimentos variados. Então, na medida da compreensão e da possibilidade jurídica também, a gente tem feito, sim, esses acompanhamentos. Tem pontos bem distintos
de uma nação para outra, né? Como é que fica essa situação na hora de você estar fazendo esse atendimento online para esses investidores? Até a título de curiosidade para vocês de casa também saberem. Isso, geralmente os nossos clientes são brasileiros ou eles vêm de alguma indicação de brasileiros, né? Então, hoje a nossa atuação pela OAB mesmo, ela é nacional, Brasil. Então, a gente faz a título de consultorias, né, para esses clientes, né? Questão tanto de patrimônio, o compliance mesmo, que é algo que a gente sempre coloca dentro do direito imobiliário, a parte preventiva. Então, vai muito de análise de, por exemplo, holdings, empresas. Então, para realmente colocar aquele patrimônio seguro fora do Brasil, mas de acordo com as regras e normas, né? Como as regras, né, dos imóveis do Brasil são aqui determinadas, então a gente passa toda essa consultoria também. Bacana, muito bom saber que a Kathleen também oferece esse serviço para você que queira estar fazendo no mercado internacional também essa compra ou venda. Fica um completo do investir, né? E o network, né, por exemplo, Flórida, né? A gente tem muitas cidades ali interessantes dentro da Flórida e tem muitos corretores de imóveis brasileiros atuando lá. Então a gente consegue fazer uma boa dobradinha, né? Exatamente, você comenta algo que está em grande ascensão agora, no sul da Flórida, né? Vindo muito aqui para nossa região e vice-versa também os brasileiros adquirindo lá. Sim. Ótimo, Kathleen, adorei conversar. Temos muito conteúdo ainda para conversar. Muitos conteúdos, mas com certeza a Kathleen vai voltar para te informar e compartilhar sempre a atualização que há do direito imobiliário e compliance. Obrigada, minha querida, por hoje. Obrigada a todos. Até a próxima, minha querida. Assim a gente fecha hoje a nossa quinta-feira. Tá vendo como um conteúdo casou com o outro perfeitamente para que você possa possuir todas as informações necessárias tanto da saúde bancária quanto do direito imobiliário e todas as suas nuances que assim permeia. Assim fechamos hoje a nossa quinta-feira e claro que amanhã eu vou te esperar com muito mais conteúdo e aqueles profissionais que você já sabe. Só tem aqui no Chá das 5. Um beijo para você, até mais. Tchau, tchau.